Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste momento. Estamos aqui mais uma vez para agradecermos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado de poder aprender um pouco mais da Sua palavra, mesmo diante desse isolamento, diante dessas dificuldades que temos enfrentado. E para isso, irmãos, nós iremos finalizar as nossas ideias no tema Em Defesa de Deus, baseado no texto de Jó, capítulo 36. Então eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em Jó, capítulo 36, e nós iremos fazer uma leitura dos versículos de 22 até 33, e logo em seguida iremos orar buscando a direção do nosso Deus para a sua palavra. Então, Jó capítulo 36, versículo 22 diz assim: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer praticaste a injustiça? Lembra-te de magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens a contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e nós não podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Versículo 27. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que se estende, eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Irmãos, vamos orar neste momento, buscando a direção do nosso Deus para aquela que será a sua mensagem esta manhã. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós mais uma vez te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado de, mesmo diante desse isolamento, ter a possibilidade de estarmos juntos para aprendermos da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, pedimos direcionamento e sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra. E, ó Deus, que o Senhor possa colocar verdades importantes em nossos corações, de modo que nós possamos reconhecer as Tuas obras e, ao mesmo tempo, magnificá-lo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos, ó Deus, realmente mudar o nosso comportamento diante do Senhor, principalmente em tempos de prova, e que possamos aprender a louvá-lo e engrandecê-lo, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Essa é a oração que faço, amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nós vimos até aqui que Eliú, ele apresentou a defesa de Deus baseado em argumentos sólidos que levariam Jó a compreender um pouco melhor a respeito da sua realidade, mas ao mesmo tempo direcioná-lo para fazer aquela que é a vontade de Deus. Em primeiro momento, Eliú defende que o procedimento de Deus ele é justo para com todos os homens. Em segundo momento, Eliú, ele afirmou que todas as aflições, ou Deus permite a aflição, visando um fim proveitoso, visando o bem para todos nós. E em seu terceiro argumento, como nós vimos na semana passada, Deus ele usa o sofrimento para falar ao coração dos homens. E para que nós possamos concluir as nossas ideias baseado nesse texto, baseado nesse tema em defesa de Deus, o último argumento que ele usa para a defesa de Deus é que Deus ele é grande e não deve ser questionado, mas sim magnificado. Deus, ele é grande e não deve ser questionado, mas sim magnificado. Meus irmãos, em seus últimos argumentos, Eliú estava tentando demonstrar a Jó que a realidade para Jó era um pouco diferente do que ele imaginava. Eliú, nós vimos principalmente na semana passada, que ele baseou as suas ideias de que Jó ele deveria reconhecer que ele não era tão justo quanto pensava ser, e que ao mesmo tempo ele não era tão sábio quanto imaginava ser. E irmãos, ao pensar sobre isso, Jó, na verdade, Eliú estava tentando demonstrar aquela que é a realidade de todos os seres humanos. Por quê? Porque nós, seres humanos, irmãos, nós somos pequenos e ao mesmo tempo insignificantes. Nós, como seres humanos, nós somos pequenos e ao mesmo tempo insignificantes. Pelo menos é isso que a palavra de Deus traz como verdade para nós. Por exemplo, Bildade, um dos amigos de Jó, lá no capítulo 25, no versículo 6, ele afirma ou compara ao homem a um pequeno verme.
Este, por sinal, é o mesmo pensamento que Davi demonstrou a respeito de si mesmo em Salmos capítulo 22, versículo 6. Porque Davi ele diz: Eu sou verme e não homem. E irmãos, embora a palavra verme possa apresentar para nós aí uma imagem depreciativa do homem, ela na verdade apresenta aquela que é a nossa realidade. Porque, meus irmãos, nós devemos reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos insignificantes, que nós somos dependentes, cujas obras não possuem valor algum. E de tão pequeno que nós somos, nós nem sequer poderíamos nos considerar como poeiras deste grande universo. Talvez tenha sido este o motivo pelo qual Davi, lá em Salmo 8, nos versículos 3 e 4, ao contemplar a magnitude dos céus, ele tenha chegado à seguinte conclusão, ao seguinte questionamento: Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Mas ao que parece, meus irmãos, o homem é o único dos seres criados por Deus que ainda não reconheceu o seu verdadeiro lugar. E digo isso, irmãos, porque mesmo sendo tão pequenos e insignificantes, nós ainda nos achamos no direito de questionar, de julgar, de se colocar em pé de igualdade com Deus Todo-Poderoso, com aquele que tem a terra como o estribilho dos seus pés. E era justamente este comportamento equivocado e irreverente que Eliú estava tentando demonstrar para Jó. Porque quando, irmãos, nós nos colocamos diante de Deus para poder questioná-lo, para poder julgá-lo, nós obviamente estamos nos esquecendo de que nós somos muito pequenos e Deus, por sua vez, ele é grande demais para discutir com um pequeno e insignificante homem como eu e como você. E ao pensar sobre isso, me vem uma imagem de uma pequena formiga olhando para cima e dizendo para o grande homem que está diante dela: Ei, me respeite, porque eu tenho os mesmos direitos que você. E, irmãos, mal sabe aquela formiga que a sua vida ela depende unicamente da escolha daquele grande homem em pisar, esmagar ela ou não. Isso, por sua vez, talvez seria o pensamento que o apóstolo Paulo demonstrou lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Porque em Romanos 9, 20, Paulo ele lança uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Curiosamente, essa é a primeira base dos argumentos de Eliú nesses versículos que nós acabamos de ler. Porque a ideia que Eliú está apresentando, o argumento que ele apresenta é muito parecido com a do apóstolo Paulo. Pois quem é o homem para que possa contender com Deus? E isso é o que podemos ver nos versículos 22 e 23. Eis que Deus, ele se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticaste a injustiça? Meus irmãos, através dessas perguntas, Eliú, mais uma vez, ele estava tentando demonstrar a Jó que em alguns momentos ele se colocou diante de Deus de uma forma irreverente, de uma forma imprudente, de uma forma inadequada. Se nós formos analisar mais uma vez a biografia de Jó, analisando alguns textos, principalmente alguns dos seus discursos, nós iremos perceber que Jó, em muitos momentos, chegou a julgar a Deus, a questionar a Deus sobre as suas ações. Por exemplo, em Jó capítulo 10, versículo 3, ele questiona ao Senhor dizendo: Senhor, tu me criaste, e como pode estar me maltratando e desprezando, aprovando a obra dos perversos? Meus irmãos, Deus ele não havia errado ao impor sobre Jó essa grande prova. Deus ele não errou de endereço, Deus ele não errou de pessoa, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, a quem estava fazendo e por que estava fazendo. A ideia, irmãos, é que ao invés de questionar as ações de Deus, Jó deveria ter se atentado a aprender com essas provas. Porque como nós já temos discutido através das mensagens anteriores, um dos propósitos de Deus ao enviar a provação é para poder falar aos nossos corações, é para poder abrir os nossos ouvidos para a instrução da sua palavra.
É como se Deus estivesse corrigindo os nossos caminhos e até mesmo corrigindo as nossas ações através da provação, através do sofrimento. Então, irmãos, a ideia que Eliú está apresentando para nós aqui é que quando as provas chegam, em vez de nós estarmos esbravejando contra Deus, em vez de nós estarmos questionando a Deus sobre as suas ações, nós devemos permanecer em silêncio para poder aprender com Ele, para poder ser instruído por Ele. Até porque, irmãos, quem somos nós para poder instruir ao Senhor sobre aquilo que Ele deve fazer, como deve fazer e a quem Ele deve fazer? Deus ele não precisa da nossa instrução, muito menos precisa da nossa aprovação para fazer seja lá que coisa for. Então, irmãos, é justamente por essa falta de entendimento e discernimento dos planos de Deus que nós também não podemos nos precipitar em julgá-lo. Até porque, meus irmãos, nós devemos nos lembrar daquilo que Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, ele ensina para nós. Porque o Senhor mesmo diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Uma coisa que nós precisamos compreender, irmãos, é que quando nós questionamos a Deus, nós estamos sugerindo ou dando a impressão de que Deus não soubesse o que estaria fazendo. Mas através de versículos como esses, de Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós percebemos que Deus sabe exatamente o que está fazendo, a quem está fazendo, e Ele sabe como deve fazer. Porque Ele sabe qual é o resultado final. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E, irmãos, através da sua palavra, nós podemos entender que tudo aquilo que Deus faz é visando o nosso bem. Ele quer nos abençoar. E, se for necessário, Ele usar uma prova, se for necessário Ele atribuir às nossas vidas sofrimento para que no final possamos ser abençoados, Deus assim o fará. Então, algo que nós devemos aprender com isso, irmãos, é que talvez os questionamentos, talvez os julgamentos que nós possamos estar fazendo contra Deus, na verdade nós estamos questionando o processo da sua bênção. Porque aquilo que você julga como mal, nesse mesmo momento, por achar que Deus está sendo injusto, por achar que Deus ele não sabe o que está fazendo na sua vida, você está questionando a forma como Ele vai te abençoar no final. E é isso que devemos nos contentar, irmãos, que Deus irá nos abençoar. Por esse motivo, que em vez de questionar e julgar a Deus de forma precipitada, ou julgá-lo da forma como Ele age em nossas vidas, nós, na verdade, deveríamos magnificá-lo. Porque mesmo sendo tão grande, Deus, ele ainda se importa em abençoar pequenos homens como eu e como você. E aquilo que ele traz para nós nesses versículos de Jó capítulo 36 é que enquanto nós estamos questionando, muitos outros pequenos homens e mulheres estão, na verdade, parando, estão em silêncio para poder agradecer e magnificar as obras de Deus. E é isso que podemos ver, por exemplo, nos versículos 24 e 25. Lembra-te de magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens a contemplam de longe e as admira o homem. Então, irmãos, em primeiro momento, o que Eliú está ensinando para nós é que em vez de questionar, em vez de julgar as ações de Deus nas nossas vidas, nós devemos parar, devemos meditar e devemos admirar as obras que o Senhor tem feito e aquelas que Ele já fez e, ao mesmo tempo, engrandecê-lo, magnificá-lo, por ser tão misericordioso, por ser tão grandioso, por ser magnífico em todas as suas obras. Por sua vez, irmãos, o segundo argumento que levaria Jó a reconhecer a sua pequenez é que a grandeza de Deus ela é incompreensível para a mente finita do homem. A grandeza de Deus é incompreensível para a mente finita do homem. Veja comigo os versículos de 26 a 30. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que se estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Meus irmãos, em primeiro momento, nós veremos Eliú rebatendo diretamente a afirmação que Jó havia feito em Jó,
capítulo 10, versículos de 5 a 6. Porque nesses versículos, Jó, ele questionou a Deus dizendo: Senhor, são os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Nesse versículo em específico, irmãos, Jó, ele chegou a acreditar que Deus estaria nos seus dias finais, ou seja, que Deus estaria morrendo. E justamente por esse motivo, por estar morrendo, Deus não teria tempo suficiente para que pudesse julgar a sua causa, para que pudesse julgá-lo retamente, assim como ele esperava. É interessante, irmãos, porque Jó, neste momento, ao humanizar a imagem de Deus, na verdade, ele demonstrava a sua falta de compreensão a respeito do próprio Deus e também das suas obras. Primeiro, Eliú mostra aqui que o pensamento de Jó estava muito equivocado. Porque enquanto ele pensava que Deus iria morrer, que Deus estaria nos seus dias finais, na verdade, o conhecimento que temos a respeito do Senhor mostra uma realidade totalmente diferente. Porque Deus, ele não morre, irmãos, como Jó chegou a imaginar. Porque Deus, ele é eterno. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é o que diz Salmos 90, versículo 2. E eu creio, irmãos, que a argumentação de Eliú, ele tinha sim em vista mostrar a Jó que Deus não somente estava no controle da sua vida, mas que tudo aquilo que estava acontecendo já havia sido pré-determinado por Deus muito tempo antes. Na verdade, muito tempo antes de Jó nascer. Porque tudo que Deus faz, irmãos, é sempre dentro do seu controle, de acordo com as suas determinações, de acordo com seus decretos. E, irmãos, nós devemos sim acreditar que Deus não somente estava no controle da sua vida, mas que tudo aquilo que estava acontecendo com a vida do seu servo já havia sido pré-estabelecido, já havia sido pré-planejado pelo Senhor. Isso muito tempo antes de Jó vir ao mundo. Porque devemos lembrar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E talvez isso seja difícil demais para nós entendermos. Mas a nossa vida, assim como o desfecho dela, já foi determinado pelo Senhor muito tempo antes que nós possamos imaginar. Porque Deus, ele é eterno. E para ilustrar esse controle que Deus exerce sobre as nossas vidas, Eliú, ele traz a imagem belíssima do controle de Deus sobre a natureza. Porque essa é a forma pela qual ele apresenta que Deus está no controle de todas as situações, não somente das nossas vidas, mas também de tudo aquilo que ele criou. E a forma como ele apresenta isso é muito interessante, irmãos, porque ele traz uma imagem de uma tempestade. E eu, particularmente, irmãos, vejo uma tempestade como uma das imagens mais belas e fantásticas que a natureza pode produzir. Porque nós podemos ver em uma tempestade todo um poder, uma grandiosidade, nós podemos ver a imponência e até mesmo sentimos certo medo, temor. Mas o que Eliú está colocando para nós é extraordinário, porque atrás dessa tempestade, na verdade no controle dessa tempestade, Deus está exercendo poder. Isso é o que ele está trazendo para nós nesses versículos, e isso podemos ver claramente através dos riquíssimos detalhes que ele apresenta para nós. Por exemplo, os versículos de 27 a 30 vai dizer o seguinte, que Deus atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens depois derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender das nuvens e os trovões e o seu pavilhão? Eliú está dando a indicação aqui de que até mesmo o curso que as nuvens fazem, né, diariamente, elas são determinadas por Deus. Olha que coisa magnífica, irmãos. Deus, ele prepara a chuva. Deus, ele direciona as nuvens para chover exatamente aonde ele quer. E aí devemos lembrar que existem muitos lugares, né, que estão pedindo chuva, que estão pedindo água, mas devemos entender que até essas situações e para essas pessoas, Deus possui um propósito. Por que Deus não envia água?
Por que Deus envia água demais? Tudo isso está no controle de Deus, tudo isso está dentro dos seus propósitos. E ele o continua afirmando no versículo 30, eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. E essa mesma argumentação é tema do capítulo 37, dos versículos de 1 a 5. Veja comigo. Sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois desse, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouve a voz. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós, pequenos homens e mulheres, não compreendemos. Ao ler esses versículos, irmãos, nós compreendemos melhor a mensagem que Eliú estava tentando trazer para Jó, mas também para nós. Porque a ideia que Eliú queria transmitir é que o mesmo Deus que controla minuciosamente uma grande tempestade, todos os elementos da natureza que acontecem no mundo, é o mesmo Deus que tem o direito de controlar a vida de um pequeno e insignificante ser humano, como eu e como você. Se Deus está no controle de uma grande tempestade como essa que Eliú está apresentando, Deus, como Criador, não teria o mesmo direito de controlar a nossa vida de um pequeno e insignificante homem como eu e como você? Eliú afirma que sim, irmãos. Tanto que nos versículos 31 a 33, ele demonstra que Deus usa essa mesma tempestade como uma ferramenta no controle soberano sobre a vida do homem. Pois veja, volte comigo aí para o capítulo 36 e versículos de 31 a 33. Pois por essas coisas, ou seja, por meio da tempestade, julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpago e os dadeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, de que ele é zeloso e na sua ira, contra a injustiça. Meus irmãos, as tempestades ou as chuvas, Eliú está argumentando que Deus pode usá-las tanto para julgar, mas também para abençoar. E devemos realmente considerar que essa é uma grande verdade, porque a mesma chuva que oferece vida, que traz produção, é a mesma chuva que tira vidas, como vimos recentemente, por exemplo, na minha cidade, lá no Guarujá, mas é a mesma chuva que destrói a produção do homem. Irmãos, quem é que determina tudo isso? Quem é que determina qual a chuva que vai abençoar ou qual a chuva que vai julgar? Tudo quem está por trás de tudo isso é o próprio Deus. Deus é quem determina quem vai ser abençoado, quem vai ser disciplinado, quem vai ser julgado, quem vai ser abençoado. Como nós podemos também ver claramente no versículo 13 de Jó capítulo 37. Jó 37, versículo 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Então, irmãos, mais uma vez nós voltamos àquela ideia da formiga, né? Porque nós somos pequenas formigas insignificantes, que estamos diante de um grande Deus Todo-Poderoso, que determina exatamente se nós seremos abençoados ou se nós seremos esmagados. E o que nós podemos fazer diante de uma situação como essa? Absolutamente nada. A única coisa que nos resta fazer é confiar que o Senhor fará bem para nós e, ao mesmo tempo, e nos momentos difíceis e agoniantes, ter a esperança de que Ele pode sim nos ajudar, que Ele vai nos consolar, que Ele vai trazer bênçãos para nós. Ao mesmo tempo, irmãos, Deus permite que tais coisas aconteçam para limitar o homem, como Jó afirma aí dos versículos de 6 a 13 do capítulo 37. Capítulo 37, versículos de 6 a 13. Deus usa essas situações para limitar o homem. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva e aos aguaceiros, sede fortes. Assim torna ele inativa a mão de todo homem, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas,
De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazer tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E aí, mais uma vez, o versículo 13. E tudo faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Embora, irmãos, Deus tenha nos dado livre-arbítrio, nós devemos compreender que nós estamos sendo limitados por Deus. E estando debaixo do controle do Senhor, nem sempre nós iremos conseguir fazer aquilo que nos agrada. Porque tudo o que acontece, acontece de acordo com a vontade permissiva de Deus. Ou seja, se Ele quer que aconteça, vai acontecer. Agora, se Ele não quer que aconteça, independente do nosso gosto, independente da nossa vontade, não vai acontecer, porque essa não é a vontade do Senhor. E Eliú, ele tenta ilustrar isso para nós, conforme o versículo 8, através da imagem de animais sendo limitados por Deus dentro da sua caverna por causa do inverno rigoroso que Deus enviou. E, irmãos, talvez essa imagem esteja mais do que clara para nós, né? Afinal, nós estamos limitados dentro de casa por um vírus que Deus permitiu que viesse, que, por sinal, a gente nem consegue ver, mas que mostra o quão frágil nós somos. Nos mostra quão limitado nós somos, porque nós estamos dentro de casa para não contrair esse vírus. E se esse vírus veio, é porque Deus assim quis que isso acontecesse. E se aconteceu, é porque Ele tem um propósito soberano por trás de tudo isso, pelo qual nós ainda não entendemos. Então talvez você nesse momento, assim como eu já fiz algumas vezes, você esteja se questionando ou questionando a Deus: Senhor, por quê? Isso está errado, isso não deve acontecer. Por que o Senhor não via isso sobre os injustos, sobre os ímpios? Porque nós estamos dentro de casa, Deus sabe, meus irmãos. É isso que nós precisamos saber e reconhecer. Deus sabe o porquê. Ele não errou a enviar essa situação. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe o propósito final de toda essa situação que estamos passando. Seja para exercer a disciplina contra os ímpios, seja para exercer provas sobre os salvos na fé, seja para exercer misericórdia para aqueles que estão clamando ao Senhor neste momento por causa dessa situação. Deus sabe. E o que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente reconhecer que nós não compreendemos os propósitos de Deus como imaginamos que conhecemos e, ao mesmo tempo, somos limitados. E o que nos cabe fazer como homens pequenos e limitados, irmãos, é simplesmente se submeter a esse grandioso Deus. É simplesmente se submeter, é se entregar aos seus cuidados, porque é isso que Deus espera de pequenos seres humanos como eu e você. Para nós finalizarmos, irmãos, as nossas argumentações, em vez de questionar a Deus, nós devemos parar e contemplar as suas maravilhas. Este é o último argumento que Eliú está apresentando para Jó. Em vez de questionar a Deus, Jó, pare e contemple as maravilhas do Senhor. E é isso que nós podemos ver a partir do versículo 14 de Jó, capítulo 37. Inclina, Jó, os ouvidos a isso. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estende com ele o firmamento, que é sólido como o espelho fundido? Ah, meus irmãos, certamente se dedicássemos muito mais tempo para contemplar e meditar nas maravilhas de Deus, nós não teríamos o porquê estar o questionando e o julgando. Pelo contrário, nós estaríamos magnificando as obras do Deus Todo-Poderoso. Obras essas que são extraordinárias e maravilhosas. Porque, irmãos, diante de tantos detalhes como Eliú está apresentando, é inesperado que o homem não venha reconhecer
esse grandioso Deus, que não venha reconhecer tamanha sabedoria, entendimento, que não venha reconhecer tamanho poder. E é justamente isso que nós precisamos aprender, irmãos. Nós não temos motivos para questionar ao Senhor. Nós não temos o porquê julgá-lo. Nós devemos apenas engrandecê-lo, porque tudo o que Deus faz é bom. E as suas obras são excelentes e grandiosas. Salmos 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E se até os astros, irmãos, e os pequenos seres que foram criados por Deus estão prontos para louvá-lo e engrandecê-lo e magnificá-lo, porque nós, como pequenos homens e mulheres, não podemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. É isso que Eliú está tentando demonstrar para Jó, e é isso que Deus está tentando demonstrar para nós neste momento através desse texto. É justamente ao contemplar as grandes e maravilhosas obras de Deus que mais uma vez devemos pensar na base dessa nossa discussão. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Diante de tudo aquilo que Deus faz, diante de tudo aquilo que Deus tem feito, diante das grandes e poderosas obras do Senhor, meus irmãos, quem somos nós para discutir com Deus? Quem somos nós para questioná-lo? Quem somos nós, irmãos, para pensar que Deus pode ser instruído naquilo que deve fazer, a quem deve fazer, da forma como deve fazer e em tempo que deve fazer? Oh, meus irmãos, nós não temos capacidade para isso, porque somos pequenas formigas, somos vermes, insignificantes, limitados, sem poder algum. E por esse motivo que Eliú continua argumentando. Nos versículos 19 e 24, ele faz algumas perguntas bem sugestivas para essa questão. Versículo 19, ele diz: ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envolto em trevas, nada lhe podemos expor. Ele está argumentando com Jó. Na verdade, ele até demonstra um certo sarcasmo com Jó nesse momento, né? Conta-lhe-ia a alguém o que tenha dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Podemos perceber um certo sarcasmo, como eu falei aqui, da parte de Eliú. Mas eu creio que a sua intenção aqui não era envergonhar a Jó, tá bom? Mas, na verdade, ele queria confrontar Jó mais uma vez, e isso de uma forma final. Primeiro, ele faz Jó pensar nas grandiosidades das obras de Deus, assim como acabamos de fazer. Uma vez que nós não compreendemos esse grande poder, na verdade nós devemos ficar quieto. E Eliú até mesmo traz uma ilustração bem interessante do porquê isso deve acontecer. Porque no versículo 21 ele diz que nós, como seres pequenos, homens insignificantes, nós sequer temos a capacidade de olhar para o sol quando o céu está limpo. E você deve reconhecer isso, né? A argumentação de Eliú é a seguinte: se nós, como homens pequenos e insignificantes, não conseguimos olhar e mirar o sol quando o céu está limpo, quem dera nós tivéssemos condições para mirar a glória de Deus. E aí você deve, neste momento, provavelmente lembrar de muitos textos, principalmente de Moisés, quando o Senhor demonstra um pouco da sua glória, e ainda assim o próprio Deus pediu para Moisés esconder o rosto porque ele não suportaria. Devemos lembrar de Isaías, que diante da visão que teve, compareceu diante do Senhor e quando se apercebeu da glória do Senhor, se curvou ao chão, porque ele sabia que naquele momento ele seria consumido por essa mesma glória. Meus irmãos, quem somos nós para poder questionar ao Senhor? Nós nem sequer temos capacidade de mirar o sol, quanto mais teríamos capacidade para levantar as nossas cabeças, mirar ao Senhor, o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e ainda tentar questioná-lo, julgá-lo, ou até mesmo se colocar em pé de igualdade, como muitas vezes nós fazemos. E irmãos, embora Deus seja grande, ele ainda assim demonstra toda a sua graça em favor do homem. Porque nos versículos 23 e 24,
O Eliú, ele diz a seguinte verdade: ao Todo-Poderoso nós não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Meus irmãos, Eliú mais uma vez está argumentando aqui ou defendendo a justiça de Deus. Jó o questionou, Jó o julgou, Jó se precipitou em muitos momentos a tentar instruir o Senhor naquilo que ele deveria fazer. Mas Deus, ele é justo. Ele sabe exatamente aquilo que fez na vida de Jó e, obviamente, ele sabe aquilo que está fazendo em nossa vida. Então, o que Eliú está dizendo é que, mesmo sendo tão grande, Deus, ainda assim, não despreza o homem. Como um gigante, ele teria todo o direito de nos esmagar, mas ainda assim, ele é justo para conosco e, mesmo a seres tão insignificantes e pequenos como nós, ele ainda assim demonstra a sua bondade. A questão é, como que agora você irá reagir diante desse grande Deus? Irmãos, eu acredito que já tenho contado essa história para os irmãos em algum momento, mas eu me lembrei mais uma vez diante das argumentações que Eliú apresenta para nós aqui. Certa vez, as árvores estavam discutindo na floresta quem era a árvore mais importante. O ipê começou a dizer: eu sou a mais importante porque as minhas folhas são muito belas, eu sou uma das que trazem uma imagem mais bonita na floresta e por esse motivo eu devo ser a líder de vocês. Ao mesmo tempo, a macieira, ela se apresentou argumentando, dizendo: ei, não, ipê, você não é tão importante assim, porque você não tem frutos. Eu devo ser a árvore mais importante da floresta, porque os homens se deleitam com o sabor dos meus frutos. Ao mesmo tempo, a sequoia, ela se apresentou na discussão e disse o seguinte: ei, ipê, macieira, vocês não são as mais importantes da floresta, porque eu sou a mais alta de vocês. A minha imagem, ela é imponente diante dos homens e diante de todas as outras árvores insignificantes e pequenas, e por esse motivo eu devo ser importante. E curioso, irmãos, que no meio daquela discussão, de uma forma calada, estava lá o bambu, que nem sequer ousava entrar dentro da discussão. Porque o bambu, ele não é tão grande, ao mesmo tempo, ele não é tão belo, e, ao mesmo tempo, também não produz fruto. Então, por que ele ia se colocar como alguém importante? Só que enquanto elas estavam discutindo aí quem era mais importante entre elas, logo começou um vento soprar de forma muito forte, trouxe uma grande tempestade, e aquele vento e aquela grande tempestade, irmãos, começou a derrubar todas aquelas orgulhosas árvores. O ipê caiu, a macieira caiu, a sequoia, a grande árvore, caiu. E, irmãos, curiosamente, depois da grande tempestade, apenas uma árvore ficou de pé, o bambu. E por que ficou de pé? Porque quando veio a grande tempestade e o grande vento, o bambu soube reconhecer o seu poder e é por esse motivo que se curvou. Então, quando ele se curva, ele é a única árvore que ali fica presente naquela floresta de pé. Essa, irmãos, história, ela ilustra um pouco aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque quando o grande e todo-poderoso Deus se apresenta diante de nós, a única coisa que nos resta fazer é se curvar, porque é dessa forma que nós permaneceremos de pé. Agora, quando nós nos mostramos se apresentamos de forma orgulhosa, insubmissa, quando nós questionamos a Deus, quando nós o tentamos julgar e até mesmo instruí-lo, como se ele não soubesse o que estaria fazendo, irmãos, a nossa derrota será grande. Na verdade, nós iremos cair como aquelas árvores orgulhosas. E é exatamente isso que Eliú fala no seu argumento final. Por isso, os homens o temem, eles se curvam. E Deus, ele não olha para aqueles que se julgam sábios. Meus irmãos, você já conhece a conclusão do livro de Jó. Você sabe que Jó, ele foi grandemente abençoado. Mas antes mesmo de ser abençoado, Jó, ele precisava se encontrar com Deus. E curiosamente, quando o grande Deus se apresenta a Jó, a partir aí do capítulo 38 até o 42, se eu não estou enganado, Jó, ele fez aquilo que se esperava dele como um servo reto, íntegro e temente a Deus. Ele se curvou. E nós temos pelo menos 2 exemplos dessa curvatura, dessa humilhação de Jó diante do Deus Todo-Poderoso.
Porque a partir do capítulo 38, Deus vem de uma forma severa, pesada, questionando Jó sobre aquilo que ele achava que sabia, sobre o seu comportamento. E veja a resposta de Jó em Jó 40, versículos de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Veja que Deus está questionando exatamente aquela que era a argumentação de Eliú. Quem contenderá comigo, com Deus Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda? E aí veja a resposta de Jó, nos versículos de 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno. Que te responderia eu? Eu ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ainda, capítulo 42, Deus não tirou a mão de Jó aí, né? Ele continuou argumentando, continuou questionando. Mas, mais uma vez, veja o comportamento desse grande servo de Deus. Versículos de 1 a 6. Jó 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes. Veja o reconhecimento de Jó nesse momento. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquele que questionava, aquele que tentava instruir a Deus, agora reconhecia que Deus tinha todo o controle e que ele ia fazer a sua vontade, independente do que ele achava. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, não falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, ele reconhecia exatamente aquela que era a argumentação de Eliú. Jó, você não sabe de nada. Você está discutindo, você está falando de coisas que você não conhece. E aí no versículo 4, escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó estava disposto, irmãos, a ser instruído por Deus, que é um dos propósitos do Senhor, quando envia aprovações em nossas vidas. E aí, claro, vem o desfecho final e maravilhoso, no versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por esse motivo eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó ele se curvou até o chão, diante da presença do grande Deus Todo-Poderoso. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. As provas são difíceis? São. As lutas são intensas? Com toda certeza. Nós iremos chorar, ser feridos? É muito provável. Mas, irmãos, num momento de luta, num momento de provas e tribulações, em vez de questionar a Deus, em vez de julgar ao Senhor precipitadamente, em vez de tentar instruí-lo como se ele não soubesse o que estaria fazendo e a quem estava fazendo, se submeta, se arrependa no pó e na cinza. Reconheça a sua pequenez diante desse grande Deus Todo-Poderoso e passe a meditar mais nas suas obras e venha magnificá-lo e exaltá-lo e adorá-lo, porque é isso que nós devemos fazer diante desse grande e maravilhoso e poderoso Deus a quem servimos. Eu espero, irmãos, que o resultado final para a sua vida seja a mesma aquela que aconteceu na vida de Jó. Mas lembre-se que para que isso venha a acontecer, você deve se submeter a este grande e maravilhoso Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em vossos corações. E vamos orar nesse momento, finalizando o nosso tempo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Bendito seja para sempre o teu santo nome. Nós conseguimos, ó Deus, através dessa mensagem, reconhecer a nossa pequenez, porque não somos nada, nós não somos ninguém. Mas mesmo assim, diante de tanta insignificância, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é grande em poder e em majestade, ainda assim se importou conosco, ao ponto de entregar a vida do seu único Filho Jesus Cristo para poder morrer no nosso lugar. Oh Deus Todo-Poderoso, perdoe os nossos erros. Perdoe as vezes que nós o questionamos, que nós o julgamos, que nós nos precipitamos em até mesmo tentar lhe instruir como se fôssemos alguém. Perdoa-nos, ó Deus, e ao mesmo tempo nos ajude diante de provas, Pai, para que possamos ser instruídos e bem orientados pelo Senhor. Ajude o teu povo, Senhor. Alivie a sua mão sobre eles, para que eles também possam ter esperança. E claro, que o Senhor possa fazer a sua vontade em nossas vidas, porque eu sei
que tudo aquilo que o Senhor faz é bom para nós. Essa, Senhor, é a oração que faço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.